Saiba tudo sobre a idolatria evangélica ao deus Mamon. Fique por dentro da idolatria entre os evangélicos. Não passe esse vídeo não, vamos compreender tudo sobre idolatria na igreja evangélica. O que está por trás da doutrina da prosperidade, o que está por trás, ou que ídolo está por trás da venda dos dons, da comercialização dos dons, desse comércio entre os cantores e pregadores da igreja evangélica. Quem está promovendo esse comércio no meio evangélico? Você quer saber sobre isso? Quer saber quem é este ídolo forte no meio da igreja evangélica? Então não passa o vídeo. Fica aqui comigo, vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da... Vamos ver a partir de agora o que muitos pastores evangélicos, o que muitos missionários, muitos evangelistas não pregam, muitos líderes evangélicos não pregam essa verdade, a idolatria evangélica ao deus Mamon, o deus das posses e das riquezas. Muitos têm sido os vídeos que eu tenho postado aqui sobre a idolatria católica, e este é mais um vídeo crítico sobre agora a idolatria evangélica ao deus Mamon, ao deus das riquezas da posse. A partir daqui a gente vai ver um estudo bíblico analítico, exegético, histórico, cultural, exaustivo sobre a idolatria evangélica contemporânea ao deus Mamon, abordando a luxúria, a avareza, ostentação e a comercialização da pregação e do louvor como práticas idolátricas. O estudo utiliza várias versões bíblicas, incluindo a mensagem de Eugene H. Peterson e Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, que são paráfrases essenciais para o nosso entendimento. Não passe esse vídeo. Vamos aprender e entender mais o que o demônio Mamon está fazendo com muitos evangélicos, com a fé de muito. Mamon, a palavra Mamon, a sua origem, significado, culto religioso, cerimônias, mitologia associada à sua permanência como símbolo idolátrico em crenças antigas e no cristianismo como metáfora de avareza e idolatria ao dinheiro. Vamos ver o estudo histórico, cultural e religioso sobre Mamon, o deus do dinheiro, origem, culto, crença e influência espiritual. Primeiro, vamos ver significado e etimologia de Mamon. Não passa esse vídeo, fica comigo aqui. Se você ainda não segue a gente aí e fique atento. Essas verdades não são pregadas por qualquer evangélico. Eu sou um pastor evangelista evangélico e discordo das práticas a esse culto a Mamon que muitos evangélicos cultuam. Eles acusam a Igreja Católica de venerar entidades, de venerar santos canonizados, mas esquecem que muitos também de nós evangélicos estão na mão do deus Mamon, estão adorando ao demônio, ao diabo. Vamos ver o significado e etimologia de Mamon. Mamon vem do aramaico. Mamona significa literalmente riqueza, lucro, fortuna ou dinheiro acumulado. A raiz aramaica está ligada ao verbo hebraico Haman ou Haman, que significa firmar ou confiar, indicando que Mamon representava algo na qual se colocava confiança, ou seja, o dinheiro como a segurança da pessoa. No grego do Novo Testamento, o termo aparece como Mamonas, personificando como um senhor rival de Deus, como se pode confirmar em Mateus capítulo de número 6, versículo 24 e Lucas capítulo 16, versículo 13. A tradução da Bíblia, a tradução brasileira TB, fala em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às
riquezas. A Bíblia ARC, Almeida Revista Corrigida, diz assim, na última parte do versículo 24, não podeis servir a Deus e a Mamon. A Bíblia também continua em Lucas capítulo 16, versículo 13, diz, na Bíblia TB, diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A Bíblia Almeida, Revista Corrigida, ela, na última parte desse versículo, ela também diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Almeida, Revista Corrigida. Segunda parte, vamos ver a origem cultural e religiosa de Mamon. Depois a gente vai entrar numa parte mais profunda a respeito da prática evangélica do culto a Mamon, da adoração direta ou indireta dos evangélicos a Deus Mamon. Muitos estão servindo a esse Deus e estão pintando a sua vida como uma imagem de evangélicos tradicionais, piedosos, mas na verdade já caíram na mão do próprio diabo. Vamos ver a origem cultural e religiosa de Mamon. Na parte A, vamos ver na Mesopotâmia, essa origem cultural e religiosa de Mamon, na Mesopotâmia, na Suméria, na Babilônia. Mamon tem conexão com antigas divindades da Mesopotâmia que regiam o comércio, ganhos, bens materiais e o poder econômico. Mamono, ou Mamano, era, segundo alguns estudiosos, um espírito menor associado ao submundo econômico e à posse injusta de riqueza. Na cultura babilônica, a riqueza era sinal do favor dos deuses, e esses deuses é com D minúsculo, se referindo aos demônios. E o comércio era supervisionado por divindades como Nabu, deus da sabedoria e contabilidade. Mas Mamon representava a possessividade maligna sobre o dinheiro. Observe bem esse contexto histórico-cultural. Terceira parte, personificação como Deus e sua influência religiosa. Olha só, vamos ver a personificação como Deus e sua influência religiosa. Desculpe. Embora não haja um deus Mamon formal na mitologia pagã, como com templos específicos, Mamon foi interpretado no cristianismo primitivo como uma divindade espiritual demoníaca, um senhor alternativo a Deus, semelhante a Baal ou Moloque, ou seja, ele está na mesma categoria de Baal e de Moloque, isto é, concorrendo ou lutando por um espaço no coração do homem. Jesus apresenta Mamon como um senhor que exige lealdade. Ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 24, ou seja, não é apenas dinheiro, é o espírito demoníaco por trás da adoração ao dinheiro. Parte B, no cristianismo primitivo, os padres da igreja e teólogos como Tertuliano, Agostinho, Jerônimo e Crisóstomo interpretaram Mamon como uma entidade demoníaca rival de Deus, adorada pelo coração humano através da ganância e da exploração e do acúmulo injusto. Preste bem atenção que os ganhos injustos Mamon que está por trás dele. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: Mamon é o ídolo erguido do coração do avarento. E o que mais existe no meio da igreja evangélica também é a avareza. Vamos ver a quarta parte, adoração, culto e rituais a Mamon. Antes da gente entrar na parte que toca aos evangélicos. Vamos ver nessa quarta parte, adoração, culto e rituais a Mamon, implícitos. Mamon não tinha templos físicos como Zeus ou Baal, mas seu culto acontecia e ainda acontece em mercados corruptos. Mercados corruptos, sistemas de opressão, igrejas que vendem o evangelho e corações
corações cheios de ganância. Olha só, vou repetir, Mamon não tinha templos físicos, ele nunca precisou, como Zeus ou Baal, mas seu culto acontece e ainda acontece, ou seja, o culto dele nunca foi necessário um templo, porque ele age em mercados corruptos, ele é adorado, ele é servido, ele é reverenciado em mercados corruptos, sistemas de opressão, igrejas que vendem o evangelho e corações cheios de ganância. Olha só, rituais implícitos a Mamon, negociação injusta, exploração dos pobres, pagamento por bênçãos, sacrifício da ética por lucro, ostentação pública da riqueza como sinal de poder espiritual. Altares modernos de Mamon, vamos ver, eventos gospels pagão, pactos financeiros em troca de bênçãos, evangelho da prosperidade que ensina que riqueza é prova de fé. Você está entendendo a caricatura disso com a fé evangélica, com o sistema evangélico moderno que a gente conhece atualmente? Pois é, porque infelizmente nem todos estão servindo a Deus de verdade, estão servindo de fato a Mamon, estão servindo a esse sistema mamônico, esse sistema maligno. Vamos ver a quinta parte, mitologia, crenças antigas e representações de Mamon. E vamos ver na parte A, como a entidade na literatura cristã medieval. Vamos ver ele como entidade na literatura cristã medieval. Mamon foi apresentado como um demônio da avareza no Paraíso Perdido de John Milton, do século XVII. Milton, Paraíso Perdido, livro. Mamon, o mais baixo de todos os espíritos caídos, que amava mais os tesouros do céu do que o próprio Criador. Essa aqui é a colocação de Milton no livro Paraíso Perdido. Ele diz: Mamon, o mais baixo de todos os espíritos caídos, que amava mais os tesouros do céu do que o próprio Criador. Então, você acha que ele vai querer que você ame a Deus? Ele vai querer que você ame as posses terrenas, o dinheiro? Ele vai querer que você negocie o que for possível pelo lucro, pelo tesouro, pela riqueza? Vamos ver a parte B. Representação no ocultismo. Na mitologia medieval, incluindo grimórios como Dictionary Infernal, fala sobre que Mamon ele fala príncipe do inferno, demônio da ganância, aparecia como um banqueiro ou comerciante com olhos cheios de ouro, inspirava corrupção, suborno e exploração religiosa. Essa é a parte B, representação no ocultismo. Na demonologia medieval, incluindo grimórios como Dictionary Infernal, fala que Mamon era, repetindo, no Dictionary Infernal, Mamon era príncipe do inferno, demônio da ganância, aparecia como um banqueiro ou comerciante com olhos cheios de ouro, inspirava corrupção, suborno e exploração religiosa. E é isso que esse demônio está fazendo no meio evangélico. Vamos ver na parte 6, Mamon na Bíblia, a análise espiritual. Mateus 6, versículo 24, fala de dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós acabamos de ver, no contexto cultural, que Mamon é um deus. Apesar de ser um deus caído, ele é um deus. E ele quer veneração e adoração. E ele está encontrando isso nos olhos, no coração avarento de muitos líderes, de muitos pregadores, de muitos cantores evangélicos. E ele está tendo muito sucesso, porque muitos evangélicos estão olhando para isso como algo bom. Apesar de ser moderno, eles olham para isso como algo justo, mas não estão entendendo que quem está fazendo isso é Mamon. É Mamon que está batalhando contra a igreja, está levando o povo à corrupção e à injustiça. Não podeis servir a Deus e a Mamon, em Mateus 6, versículo 24. Essa é a única entidade espiritual que Jesus coloca em oposição direta ao Pai. Ele não diz Deus e o diabo, mas Deus e Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, mostrando o poder sedutor da riqueza como senhor rival, porque ele que está por trás do ouro, ele que está por trás
da grana, da bufunfa, do dinheiro, do cachê. Ele que está por trás desses 30, 80, 100, 200 mil reais que os pastores, pregadores, cantores estão cobrando. Lucas capítulo 16, versículo 13 e 14 diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombaram de Jesus, assim como vão zombar também desta mensagem, assim como vão zombar de qualquer palavra que for pregada contra esse sistema de Mamon. Jesus denuncia a idolatria financeira dos fariseus, indicando que religião e Mamon podem se misturar, gerando hipocrisia espiritual, como gerou no tempo do próprio Senhor Jesus Cristo. Sétima parte, considerações teológicas e proféticas. Parte A. Mamon é o ídolo do sistema mundano. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, na Nova Versão Internacional diz: porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o que mais nós temos visto no meio evangélico é essa ostentação. E muitos estão ostentando com o dinheiro do pobre, estão oprimindo o pobre, estão oprimindo o povo de Deus, arrancando o dinheiro do pobre. Mamon se alimenta de luxúria, que é status e prazeres, avareza, acúmulo e ostentação, que é a exibição. Nós podemos ver nesses três tópicos que isso está na caricatura evangélica moderna. Não está na igreja de Deus, porque a igreja de Deus não se corrompe. Está em alguns membros que não vigiam e entregam a sua vida à veneração a Mamon, ao Deus Mamon. Vamos ver a parte B. O culto a Mamon é um desvio da adoração. Romanos capítulo 1, versículo 25, na Nova Versão Transformadora NVT fala: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram coisas que Deus criou em vez do Criador. Vamos ver parte 8, resumo comparativo. Aspecto exige. Mamon, ídolo, submissão total ao dinheiro. Deus verdadeiro, submissão ao espírito. Aqui a gente vê o aspecto da exigência. Mamon, ele exige submissão total ao dinheiro, mas Deus, submissão ao espírito. O aspecto promove culto humilde, cerimônia, sincera, sacrifício, verdade. Mas Mamon, segurança falsa, ganância, avareza, ostentação, comércio, exploração de fé, justiça, verdade e compaixão. Submissão ao espírito, generosidade, serviço e adoração, ego, pecado. E tudo isso é um resumo comparativo do aspecto do ídolo Mamon e o Deus verdadeiro. O aspecto exige submissão. Olha só, Mamon ele exige submissão e Deus submissão ao espírito. O aspecto promete culto e o Mamon segurança falsa, ganância, avareza e ostentação. Deus verdadeiro, submissão ao Espírito Santo, generosidade. Aspecto, cerimônia sincera. Mas o Mamon, comércio e exploração da fé. O Deus verdadeiro, serviço e adoração. O aspecto, sacrifício e verdade. Mas o Mamon, justiça, verdade e compaixão. Mas o Deus verdadeiro, ego, pecado e vaidade. Submissão ao espírito do ego, do pecado e até da própria vaidade. Para concluir esse aspecto cultural de Mamon, para a gente entrar na próxima parte, vamos ver a conclusão. Mamon não é apenas dinheiro, é uma entidade espiritual que seduz o coração humano e deseja ocupar o lugar de Deus. Ele é adorado por meio de sistemas religiosos corrompidos, púlpitos vendidos, ministérios mercenários e um cristianismo sem cruz. Jesus nos chama a renunciar a Mamon para viver um evangelho de fé simples, generosa e livre de escravidão financeira. Hebreus capítulo 13, no versículo 5, na Bíblia paráfrase, a mensagem diz: não fiquem obcecados por ficar ricos. Estejam contentes com o que têm. Deus disse: nunca vou deixá-los ou abandoná-los. Mas infelizmente, essa doutrina da prosperidade deu lugar à adoração e à veneração a Mamon, e muitos deixaram de servir o verdadeiro evangelho, de viver o verdadeiro evangelho, e estão servindo o evangelho de Mamon. Infelizmente, o evangelho falso, o falso evangelho. Vou ver
A partir de agora, vamos ver a parte 2. Nesta parte 2, nós vamos ver um título: Mamon, o Deus disfarçado dos altares modernos, luxúria, avareza e ostentação no culto evangélico ao dinheiro. Primeira parte: definição e origem do termo Mamon. Como nós já vimos anteriormente, o Mamon vem do aramaico, que significa mamona, riqueza ou fortuna. Na tradição judaica e nos tempos de Jesus, passou a representar uma força espiritual personificada que disputa o coração humano com Deus. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Recapitulando, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. A Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson fala: vocês não podem adorar dois senhores ao mesmo tempo. Amando um, inevitavelmente desprezarão o outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Cartas para hoje de J.B. Phillips diz: ninguém pode ser escravo de dois senhores. Se for leal a um, desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A análise exegética sobre isso é o seguinte: a estrutura grega do texto de Mateus 6, versículo 24, enfatiza doulos, escravo, sugerindo uma total submissão. Jesus denuncia uma escravidão espiritual. O dinheiro se torna um senhor, com demandas, adoração e devoção e culto, que é o que muitos têm feito, cultuado a Mamon. Segunda parte: o contexto histórico-cultural da idolatria à riqueza. Parte A: no mundo grego-romano, Mamon, ele era uma força social presente nos impérios. A acumulação de bens era considerada sinal de glória e favor dos deuses. Os cristãos primitivos confrontaram essa cultura diferentemente dos de hoje, que estendem as mãos para receber de Mamon suas fortunas, seus lucros, suas prosperidades. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, na nova tradução da linguagem de hoje: porque o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos, porque inevitavelmente é o que isso está fazendo. Milhares de vidas evangélicas estão sendo destruídas, servindo de escândalo, e o fim sempre é trágico, como foi o caso da cantora que ainda foi presa por visar o lucro, por visar a fama, por visar essa prosperidade. Matou o próprio marido e foi para a cadeia por ganância, por luxúria. Parte B: na igreja primitiva, vamos ver. Os apóstolos enfatizaram o contentamento, o compartilhar e a simplicidade. A cultura do lucro pessoal e do prestígio financeiro era vista como antitética ao Evangelho de Cristo, totalmente em contraste aos ensinamentos de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 44 ao 45, da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, diz: todos os que abraçaram a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas prosperidades ou propriedades e bens e distribuíam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Parte 3, vamos ver a idolatria evangélica contemporânea ao dinheiro. Na parte A, comercialização da fé. Redobre a sua atenção. A prática de cobrar para pregar, cantar ou profetizar é uma forma de idolatria moderna. A arte no ministério se transformou em produto do mercado, como se tivesse à disposição numa prateleira. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, na Bíblia NVT, diz: movidos pela ganância, esses mestres explorarão vocês com mentiras inventadas. Cartas para hoje diz: com palavras falsas farão de vocês uma fonte de lucro. A parte B fala sobre luxúria e ostentação no altar. O culto ao luxo, carros importados, mansões, joias, promove a imagem de que a bênção de Deus está atrelada à visibilidade financeira. Tiago capítulo 5, versículo 1 e 3, na Nova Bíblia Viva, NBV, diz: ouçam agora, vocês que são ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Suas riquezas apodreceram e as roupas finas estão comidas por traça. Por quê? Porque o Deus Mamon corrompe a integridade do ser humano
devido o ser humano prestar adoração a ele indevida, porque a adoração só é devida a Deus. Então as roupas espirituais desse crente, dessa evangélica, desse cristão, agora passa a ser comida por demônios no inferno. É isso, as traças do inferno vão te devorar se você não abrir mão dessa vida de luxúria. Lucas capítulo 12, versículo 15, na Nova Tradução na linguagem de hoje diz: cuidado, fiquem longe de todo tipo de avareza, pois a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela tem. Vamos ver a parte C, a teologia da prosperidade como cultura de Mamon. Mamon inspirou essa cultura. A teologia da prosperidade prega que fé verdadeira se prova por resultados materiais. Essa doutrina sustenta-se nos valores de Mamon, não nos valores de Cristo ou do Cristo crucificado que nós conhecemos pelas Santas Escrituras. Filipenses capítulo 3, versículo 19, em Cartas para Hoje, grande paráfrase de J.B. Phillips, fala: eles estão condenados à perdição. O Deus deles é o próprio estômago e se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. Olha só, vamos ver um contraste bíblico. O Deus de Cristo versus o Deus Mamon. Deus verdadeiro, olha só, promove generosidade. O Deus Mamon promove avareza. O Deus verdadeiro ensina a simplicidade. O Deus verdadeiro promove, voltando aqui, generosidade. 2 Coríntios 9, versículo 7. Mas o Deus Mamon promove avareza. O Deus verdadeiro ensina simplicidade, em 1 Timóteo 6, versículos 6 e 8. Mas Deus Mamon ensina ostentação. O Deus verdadeiro chama ao serviço, em Mateus 20, versículo 26 e 28. Mas o Deus Mamon chama ao status. O Deus verdadeiro é a fonte de vida eterna, mas Deus Mamon é a fonte da corrupção. O Deus verdadeiro não cobra pelo ministério, como se pode ver em Mateus capítulo 10, versículo 8. Mas o Deus Mamon monetiza dons e talentos, e tem feito isso com muito sucesso. Infelizmente, muitos estão sendo monetizados por esse demônio Mamon. Se você não acredita neste ensino, então leia a Bíblia atentamente, abra a Bíblia, procure mais, pesquise sobre Mamon. Você vai ver que ele está em vários lugares. Você vai começar a entender que Mamon é um sistema de iniquidade, e a iniquidade chegou. E a Bíblia diz que quando a iniquidade chegasse nas coisas santas, era porque muito perto estava o fim. E está acontecendo hoje a iniquidade, o ministério da iniquidade está com Mamon. Satanás entregou a Mamon, ao demônio Mamon, esse ministério, e ele tem tido muito êxito na igreja. Vamos ver parte 5. Alertas proféticos e exortações à igreja. Jeremias capítulo 6, versículo 13, na Bíblia de Jerusalém diz, que é uma Bíblia católica: desde o menor até o maior, todos se deixaram corromper pelo ganho. Desde o profeta até o sacerdote, todos praticam a mentira. Olha só, desde o menor até o maior, todos se deixam corromper pelo ganho. Desde o profeta até o sacerdote, todos praticam a mentira. E eu deixo essa palavra aqui para esses mercenários da fé, para esses pregadores, para esses pastores, cantores que estão negociando com Mamon seu talento, estão recebendo monetização de Satanás e estão dizendo que isso é obra de Deus. Está aí, Jeremias 6, versículo 13. Jeremias 6, versículo 13, Isaías 56, versículo de número 11, na Nova Versão Internacional diz: são cães com apetite vorazes, nunca se satisfazem, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um busca seu próprio ganho. Aqui está a verdade exposta, que muitos não têm coragem de falar, muitos têm medo, muitos não têm ousadia, não têm autoridade para falar. Mas Deus colocou este vídeo aqui para você abrir teus olhos. Então, abra mão deste ministério que Mamon te entregou e se arrependa, volte de novo ao Senhor. Vamos ver. Parte A.
cobrar para pregar ou cantar. É certo cobrar para pregar ou cantar? Jesus ordenou em Mateus 10, versículo 8, Bíblia NVI, Nova Versão Internacional: deem de graça o que de graça receberam. A Bíblia, a mensagem diz: vocês receberam gratuitamente, agora deem gratuitamente. Cobrar por pregar ou cantar é transformar o púlpito em balcão e o evangelho em produto. E isso é a mais pura idolatria. Parte 6. Vamos ver: chamado à santidade, simplicidade e fidelidade. Hebreus capítulo 13, do versículo 5, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz: não amem o dinheiro. Não amem o dinheiro. E fiquem satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, Nova Bíblia Viva diz: pastorei o rebanho de Deus, não por obrigação, nem por ganância. Olha só, pastores, líderes, essa aqui é para vocês. Pastorei o rebanho de Deus, não por obrigação, nem por ganância, mas de boa vontade, como Deus quer. Você que recebe um salário e está fazendo a obra por obrigação, que está te assalariando, nunca foi Deus. Nunca. Você está fazendo isso por obrigação, está na mão de Mamon. A Bíblia diz: mas de boa vontade, como Deus quer. A conclusão é a seguinte: Mamon é um ídolo no altar evangélico. E isso é um fato. Só não vê quem não quer ver. Só não vê os cegos. A idolatria a Mamon não é apenas uma tentação individual. Tornou-se uma estrutura visível nos púlpitos modernos. A ostentação e o comércio da fé são incompatíveis com o evangelho do reino de Deus, o evangelho genuíno, o evangelho bíblico literal da Escritura Sagrada. Deus não divide sua glória com Mamon. Quem serve ao dinheiro abandona o discipulado. Apocalipse 3, versículo 17, da Bíblia NVT diz: você diz: sou rico, tenho tudo o que quero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Olha só, essa aqui é a conclusão daqueles evangélicos que estão servindo a Mamon. A Bíblia diz em Apocalipse 3, versículo 17, Nova Versão Transformadora: você diz: sou rico. Quer dizer, muitos dizem que é rico e que a prosperidade veio da parte de Deus. Mas olha só, você diz: sou rico, tenho tudo o que quero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? E eu estou falando não é de uma prosperidade justa. Eu estou falando de uma prosperidade injusta, aonde se vende o evangelho, aonde se vende o milagre, aonde negocia talento, aonde se monetiza dom com Mamon. Aí sim. Mas se você trabalha na obra de Deus, dedicado ao serviço, você não é um promotor de eventos, como muitos pastores deixaram de ser pastores de ovelhas para fazerem, levantarem megas galpão, para estarem fazendo evento, para estarem tirando dinheiro do povo, para estarem cobrando nos carnavais gospel, nos eventos gospel, nos shows gospel. Aí esse ganho é desonesto, e este ganho, quem está promovendo ele, é o Satanás, é o Mamon. E aqui fica essa palavra, fica com Deus, Deus te abençoe, e até a próxima, em nome de Jesus. Não esquece, se ainda não segue, segue a gente aí, compartilha esse conteúdo, deixa o teu like aí, e deixa o teu comentário. Eu quero ver o que você pensa sobre isso. Da onde você está vendo esse vídeo? Escreve aqui embaixo, escreve no comentário, da onde? Que Deus te abençoe grandemente. Ore pela igreja de Deus, porque o Satanás tem investido pesado contra a igreja do Senhor. Mas os santos de Deus não se corrompem. Os santos de Deus não monetizam seus dons. Os santos de Deus não vendem o evangelho. Os santos de Deus não negociam os púlpitos. Não fazem reunião em secreto nas salas, no seu escritório, por causa de dinheiro. Não. Quando ele se reúne, é para uma visão missionária, é para uma obra missionária, é para uma grande obra no reino, é para um grande operar para a glória de Deus. Infelizmente, os de Satanás fazem o contrário, mas o inferno os aguarda, os espera de ventre aberto, como quem nunca se farta. Que Deus te livre e te guarde desse lugar. Fica com Deus. Salva a tua alma, em nome de Jesus.